A semana em foco, os fatos da semana aqui na cidade e também no país, né? Na visão do meu portal Meso Regional com Jefferson Santos. Já participou aqui do nosso bate-papo também com o deputado Ivan Nats. Algo a querer sentar sobre o bate-papo com o deputado Nats, Jefferson? O que a gente comentou aqui, né? Nats está focado em buscar a vaga para o quinto constitucional. Isso é tal. E aí é aquilo que a gente comentou na sexta-feira. O PL vai ter alguém na majoritária. Na chapa majoritária, o PL vai ter. Mas precisa ter, né? É um Exatamente. partido do governador do estado, uma cidade como Blumenau, da importância dela. O PL tem que apresentar um candidato. E o governador já disse que não precisa necessariamente ser o cabeça da chapa. Pode ser a vice, né? Ocupar a vice-prefeitura, o cargo da vice-prefeitura. Agora, ninguém sonha ser vice. Aí é que tá. Independentemente de ser cabeça de chapa ou vice, ou quem quer que seja, se o Ivan Nats, independentemente da conquista dele para a disputa lá do quinto constitucional para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se ele pega o candidato ou a candidata do PL e vem cá, eu vou fazer a campanha para ti, eu vou te ajudar, eu vou vestir a tua camisa, eu vou fazer muito por ti, ele cresce muito no mundo político, ele passa a ser mais respeitado e ele passa a ser mais reconhecido perante a população também, né? Ele até comenta, ele tem esse jeito dele, pouco ofensivo em algumas, né? Ofensivo no bom sentido, né? Sempre, né? Nunca faltou com respeito, né? Mas ele sempre cria essas polêmicas, o ataque, como agora, né? Foi pautado aí pelo informe sobre acabou o amor, né? Na verdade, Isso. não, acho que nunca existiu mesmo, nisso ele tem razão. Ele diz, eu me elegi batendo neles. E isso ele fala, ele não esconde de ninguém. Porém, ele precisa se tocar do negócio. Que lá na primeira eleição dele, ele foi o deputado que entrou pela beirada, foi o menos votado, né? E aí, com a ajuda do João Paulo Clendenberg, que não foi candidato. Isso teve um peso, porque com certeza o João Paulo tiraria alguns votos, e esses mínimos votos que o João Paulo tiraria dele, por ser do mesma região, mesmo, já impossibilitaria a eleição dele. Ele, inclusive, reconheceu isso num passado não tão distante. E agora, onda, né? Bolsonaro, muito forte e tal, e ele foi também o menos votado do partido. Isso não significa que não fez uma votação expressante. Ele foi o deputado estadual mais bem votado em Blumenau, né? Então, se ele quer continuar com essa credibilidade, com tudo isso, ele precisa se recompor em algumas coisas. E ele tem razão também, isso é inegável. Ele chegou lá sendo genuinamente Ivan Nats. Isso é indiscutível. Isso é verdade, né? Vamos falar sobre a ação policial no SAMAI, que foi o fato da semana aqui em Blumenau, ainda está repercutindo. Eu estou desde as 8 horas da manhã tentando conversar com o Jovino Cardoso Neto, vereador, líder do governo na Câmara, que protocolou lá o pedido para uma CPI para que se investigue única e exclusivamente pelo que está no pedido esta ação da Polícia Civil no SAMAI, lembrando que há outras investigações, outros processos do Ministério Público contra o SAMAI, aquela história do peso da areia molhada, né? Antes era por metro cúbico, agora é por peso, e aí a areia está molhada, pesa mais, tal. Tem uma empresa de terraplanagem que está sendo investigada nesse quesito. A história das horas extras, Jorge, que teriam sido pagas de forma irregular. Então tem muita coisa ali. E a lavagem dos containers, né? Isso, tudo isso vai voltar à tona. Tudo. Tudo através dessa investigação. Mas a CPI é só para uma coisa que a Polícia Civil já investigou, já disse como foi e está ampliando agora esse negócio.
é uma cortina de fumaça que a gente pode chamar também de cortina d'água, né? Quando chega um novo avião no aeroporto, é dado um banho na aeronave, né? Não tem aquela cortina Sim. que faz com água? Olha, é mais ou menos isso aí. E a turbidez do Itajaí-Açu pode acabar impossibilitando jogar mais água. O que eu quero dizer, eu escrevi isso antes de ontem, chamando a atenção para os vereadores. Os vereadores, na sua ampla maioria, na Câmara de Blumenau, são da base do governo. Eu não lembro, desde quando nasci, Jorge, o líder de governo, de qualquer esfera, requerer uma CPI. Pois é, mas isso gerou uma suspeita, né, de que essa CPI, evidente. pedida antecipadamente, né, seja uma blindagem política do Executivo. Que tende a não dar certo. Eles foram muito afoitos e eles têm medo, claro, dos 4 vereadores de oposição, né? Que é o Tuca, o Diego Nazato, o Gilson, e aí agora até me fugiu O Adriano? Mas o Adriano fica numa saia justa. Você tem cargo no governo. Tem o Adriano e o Alemão, né? Ah, o Alemão. Mais o Alemão do que o Adriano. É isso aí. Alemão, Tuca, Diego e Gilson. Né? O Adriano já faz... É evidente, ele diz que não, mas é inegável, né? Faz parte do governo. Ele fica numa saia justa por ser do PT e é da pressão dos próprios petistas, né, de fazer parte do governo. O que acontece, Jorge? Não vai dar certo. Mas por quê? Porque as investigações vão prosseguirem. E são as investigações. Bom, você já falou aqui que a coisa está meio que se ampliando. Vai ter novas fases de operações policiais. Eu não tenho dúvida disso. Dr. André Bachmann Pereira, o delegado responsável pela DECOR aqui, a Delegacia de Combate à Corrupção de Blumenau, a 4ª de Santa Catarina, ele é uma pessoa técnica e que não tem amarras na entranha política. Ele é técnico, ele não está lá ocupando um cargo por indicação política, por exemplo. E ele é bom, sabe? Conheci ele em Timbó, no caso da menina Luna, e que a gente viu que os autores não conseguiram enganar a polícia desde o início. Dr. André Bachmann é muito técnico. E a prefeitura errou em 2 quesitos. Um, naquela investigação do uso da comunicação para favorecimento, errou no seguinte, acertou num quesito. A denúncia foi arquivada no Tribunal de Justiça, mas errou em provocar o promotor do caso, que parece estar respondendo a uma sindicância sobre aquela investigação. O Dr. Flávio faleceu, o Dr. Gustavo, né? Aí agora acontece o que cria esses ranços, esses arranhões. E o Dr. Gustavo vai continuar seguindo com investigações. Aliás, Jorge, eu conversei com o Dr. Gustavo brevemente, ainda na terça-feira, e pedi algumas informações, foi passada pela sua assessoria. Eu recebi todo o rol de investigações que a gente comentou, inclusive, né, Jorge, na semana passada, de coisas que não andam, como é que está aquela situação do container, das horas extras. O que motivou, o que provocou essa operação da Polícia Civil foi justamente o Ministério Público, por conta da apreensão de celulares, sobretudo naquele caso das horas extras, que ali foram captadas conversas e encontros agendados. Então, sabe-se... Então aquela questão das horas extras está repercutindo ainda com novas investigações de novidades que acabaram sendo descobertas por ali. E uma investigação paralela que corre no Ministério Público, mesmo afastado, o ex-diretor de operações ali do SAMAI influencia algumas situações para o Ministério Público. É importante deixar isso claro.
O Ministério Público vê dessa forma. O Ministério Público vê dessa forma. E provocou a Polícia Civil a fazer essa investigação. O pedido de prisão preventiva do fiscal é de 5 dias. De todos os outros, eu não sei. Eu estimo que não. Do fiscal é de 5 dias. Então, segunda-feira ele deve estar em casa, talvez até no domingo, né? Dos demais, embora a polícia vai pedir a prisão temporária deles, né? Aliás, estão na temporária, vai para preventiva, né? Uhum. Então, isso. Os empresários estão enroladíssimos. Por quê, Jorge? Anotem aí. Anotem. Que a gente está falando hoje, dia 8 de setembro de 2023. Esta investigação, essas investigações são muito mais contundentes de elementos materiais do que as que estiveram até aqui. Por quê? Porque é uma somatória de todas as outras com essas novas fases. Vai ter nome, foram envolvidos 13 pessoas nessas buscas e apreensões. Terão nomes novos nas próximas fases. Que vai chegar lá na situação de hora extra, que vai chegar lá na lavagem de container, que é o que mais intriga e preocupa muita gente. Jovino, líder do governo, vai ter alguém possivelmente, e aí eu estou falando possivelmente, ligado a ele ou o partido dele, e aí eu estou falando dos investigados, que são investigados, a gente não pode julgar ninguém, vamos falar isso de uma maneira muito clara aqui, a gente não está fazendo julgamento. Agora, eu não tenho dúvida, eu fui para frente do Samay na terça-feira, no primeiro vídeo que eu fiz, e deixei bem claro, outras situações vão correr. Os vereadores, o recado que eu deixo é o seguinte, a possibilidade deles perderem muito a credibilidade tentando tapar o sol com a peneira é gigantesca na perda da credibilidade. Então, se os vereadores não serem inteligentes, o governo será um pouco poupado, mas a culpa cairá sobre os vereadores. Essa é a analogia que eu faço. E um assunto desse, em véspera de ano eleitoral, mexe com todo o cenário político, né? E aí é que a ver o que vai vir Exatamente. Pela frente, se é que vai vir alguma coisa pela frente. E apesar de que tem gente já dizendo que essa investigação é uma investigação política e tal, gente, da parte da Polícia Civil... É uma investigação política? Não, é uma investigação comprovada pela Polícia Civil. Exatamente, né? Não é. Dr. André Bachmann não tem, até onde eu apurei, ligação com ninguém, não foi indicado por isso tal. Eles vão fazer um trabalho seríssimo. É de uma turma jovem da Polícia Civil que tem vontade de fazer. Os outros delegados, o da DEIC que comanda, é um cara novo, é um cara técnico, que quer mostrar serviço, que quer criar o seu nome. Então, é isso. Estão brincando com fogo. Eu acho que estão brincando com fogo, Jorge. Vamos ver os próximos capítulos, então, dessas ações. Com novos nomes. Com essas ações do Ministério Público. Aliás, e da Polícia Civil. Comentei contigo naquela ligação, Jorge. Quem assumiu a presidência do Samay, ao que tudo indica, a prefeitura não quer que isso, e disse... Olha, Jefferson, investigações ocorrem, às vezes são citados, não tem envolvimento nenhum, tal. E é claro, isso a gente respeita. Mas ao que tudo indica, naquilo tudo que eu tive acesso, Jorge, eu estou falando aqui com muita responsabilidade e conhecimento de causa. Está mais enrolado do que o próprio presidente anterior. Sério? Enrolado no sentido das investigações, né? Está nas investigações. Está nas investigações. Está sendo investigado. Vou tirar também. até a palavra enrolado, né?
mas está em mais investigações do que o próprio ou o presidente afastado, né? Então, vamos acompanhar e ver como é que vão ser essas investigações para frente, o que vai ser divulgado desse sentido e dessa CPI na Câmara de Vereadores para investigar essa situação da Polícia Civil. Mas a CPI, o pedido de abertura da CPI, até deixa eu achar aqui o documento de novo, né? Até encaminhado pelo próprio líder do governo, Jovino Cardoso Neto. Qual governo que quer uma CPI? Só lembrando mais uma vez a nossa audiência, né? A gente está desde as 8 horas da manhã tentando falar com o líder do governo para que ele se manifeste aqui. Ele está em reuniões importantes agora pela manhã e que não, infelizmente, não pode nos atender. Mas esse pedido assinado por ele de 6 de setembro diz que a justificativa dessa CPI é necessária para acompanhar um possível superfaturamento dos serviços de roçada e limpeza geral contratados pelo SAMAI, uma vez que a Câmara tem o dever de apurar os fatos, tal. Essa é a justificativa. Então, é exclusivamente sobre essa ação da Polícia Civil, né, dessa empresa que fazia serviço de roçada e limpeza no SAMAI, que teria esse serviço sendo feito superfaturado desde setembro de 2021, como aponta as investigações da Polícia Civil. Lembrando que 4 integrantes da empresa foram presos temporariamente, assim como o funcionário do SAMAI responsável por fiscalizar o serviço que era realizado. Né? Vamos lá, quem está preso? O Gerson, fiscal de contratos do SAMAI, o Joel Vuski e a esposa dele, a Giovana, né, que não aparece em contrato social nenhum, pelo menos nesse momento, né? Mas então nenhum na operação da polícia de agora, né? De outros sim. E do Dilton Grasman e do Alan Grasman, pai e filho ali, eles sim aparecem em contratos. E tem uma outra empresa que daí a gente... O processo transcorre em segredo de justiça. E aí essa outra empresa, aí ela, em princípio, foi contratada para executar os serviços, o que a lei também não permite, a lei de licitações não permite que uma empresa que vence a licitação... terceirize o serviço. Até pode, desde que não obtenha lucro através disso, né? E nesse caso, há suspeita de que teria? Sim. Então tá. Então podemos ter avanços aí nessas investigações e aguardamos aí ver o que a Polícia Civil, o Ministério Público vai divulgar. A empresa terceirizada, né, é maior do que a própria que venceu a licitação. É um detalhe, chama atenção. Jefferson Santos, do Portal Meso Regional. Tivemos essa semana, né, além dessa questão do SAMAI que dominou os noticiários aqui, outro assunto que dominou os noticiários aqui foi a visita da comitiva do MEC. A comitiva do MEC esteve aqui, visitou toda a estrutura, conheceu toda a estrutura, saiu impressionada com a estrutura, o que é mais importante ainda. E nessa visita, Jefferson, o que eu chamo a atenção é que veio a deputada Ana Paula Lima, veio a comitiva do MEC, veio o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o que também é muito importante. Então parece que a gente tem aumentado essa corrente positiva para a federalização da FURB, porque a comitiva do MEC são impressionada com o que viu. Se o governo federal quiser implantar uma nova universidade federal aqui em Santa Catarina, com certeza vai passar pela FURB. Sim, Jorge, é isso. Agora e qual é a legislação que vai permitir isso? Porque incorporar a estrutura, ok, dá para fazer, dá para comprar, dá para pagar a fundação, município e tal, resolver um monte de problemas com esse dinheiro, inclusive.
Porém, o que não conseguem é o que eles sonham, os servidores. A sessão? Mas no ano passado, né, essa foi a grande discussão também, e se encontrou várias alternativas, e em vários locais em que há sessões, né, de um governo para outro governo. Então isso justificaria a possibilidade de se ceder esses funcionários públicos do município para o governo federal. Porém, aí eles continuam sendo servidores municipais. Cedidos para o governo federal. O governo e aí, federal a partir daí, o governo. Isso, a partir disso aí, o governo federal assume, arca com esse custo, né, de cessão. Até esses funcionários todos saírem da ativa e novos forem contratados, aí sim, diretamente pelo governo federal. O que me intriga, Jorge, eu já falei aqui, eu Jefferson, e eu tô aqui é opinião minha, pessoal. Eu, Jefferson, eu não sou favorável. Eu penso que a FURB deveria achar outros caminhos do que a federalização por uma série de motivos que vai ficar sucateada tanto quanto as outras estão, as federais. Nesse sentido. Outro sentido é que o blumenauense terá cada vez menos oportunidade de fazer parte do corpo discente, né, dessa instituição, porque vai concorrer com vestibulandos, né, de todo o Brasil. Segundo, vai virar um ninho ideológico também, como as outras federais também viram. Então, e a grande pergunta que me faço, ou eu penso, posso estar errado, mas a gente vê a Ana Paula à frente desse processo, o Décio Lima apoiando isso, o pessoal do PT, né, junto ao governo federal, e a gente não vê outras autoridades brigando verdadeiramente por isso. O deputado federal Ismael não teve presente, por exemplo, que é um deputado da cidade. Outros deputados federais do Vale do Itajaí não se manifestam sobre isso. Os 4 deputados estaduais ou não foram convidados ou não estão dispostos a participar disso. Não sei. Se tu me permitir abrir um claro. parênteses. Na sessão de terça-feira na Câmara de Vereadores de Blumenau, o vereador Adriano Pereira, o único presente nessa visita, ele usou a tribuna, né, na fala dele para falar dessa visita. E aí gerou um questionamento geral dos vereadores. Por que a Câmara não foi convidada? Por que a Câmara de Vereadores não foi convidada? Porque todos os vereadores queriam estar lá mostrando a pressão e tal, e não foi. Então, se os nossos parlamentares aqui não foram, os demais, com certeza, também não foram. Exatamente, né? E aí falta elegância por parte do PT, né? Da Ana Paula e tal. Falta elegância nesse sentido de se criar uma luta com L maiúsculo. Não pode ser um verão de uma andorinha só, né? E aí a gente sabe que, né, independentemente da participação de vereadores, de outros deputados, enfim, é o governo federal, e a gente sabe que o contato, a força que Décio e Ana têm para com Lula, o presidente da República, é indiscutível, né? Eles são compadres, né? Além de ser correligionários, eles são compadres. É um elo muito forte entre eles. Que diga o Décio que deu emprego para a filha do Lula, né? Exatamente. Quando e era que hoje é prefeito presidente nacional do Sebrae. Exato. Né? É quase um ministro, né? Então a gente sabe dessa força, né? Então, mas, olha, podem dizer assim para mim, Jorge, agora é a fase mais forte desse processo. Nunca teve tão lá dentro, né? Eu ainda não consigo acreditar. Posso queimar a língua. Tomara. Mas eu ainda não consigo acreditar que vai dar certo. Vou torcer para tu queimar a língua. Muita gente vai. Com certeza. E já que a gente tocou no assunto governo federal, cara, a gente tem essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, mais de 40 mortos, mais de 20 desaparecidos
região lá com cidades ilhadas, a gente lembra disso, que a gente viveu isso aqui. A gente sabe da tristeza. A Prefeitura de Blumenau agora está lançando uma campanha também de ajuda, de auxílio, o governo do estado, está todo mundo querendo ajudar. O que chama a atenção, Jefferson, nisso tudo? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quase não fica aqui no Brasil, não foi lá. Ele é quase que o ministro de Itamaraty, né? Quase. Mas não foi lá, cara. Olha, Jorge, isso não aí, deveria ter sobrevoado a região, Pois levado amparo para aquela região, para aquelas comunidades todas. E que criticava quando o anterior não fazia. Não ia, pois é. Como é que você vai entender isso? E sabe, Jorge, eu quero primeiro mandar um abraço aqui para todos os gaúchos. Não tem e a como nossa falar. solidariedade, e a nossa acima solidariedade, de tudo. porque não tem como falar de tragédia climática, não se emocionar, não, porque a gente já sentiu na pele isso. E muitas das cidades afetadas eu conheço, tenho amigos, e aquilo que eles estão passando é uma dificuldade imensa, e os reflexos da natureza, o El Niño aí causando isso tudo, com a preocupação de a partir de amanhã ter mais chuva considerável para a região. Tomara que isso não aconteça, mas há a previsão. E o governo do estado do Paraná, o governo do estado de Santa Catarina, apoiando maciçamente os gaúchos, o governo do estado, todos os gaúchos, com envio de aeronaves, de equipes de resgate, e o governo federal não diz assim, oi, estamos aqui para ajudá-los. E nem discute ações e avanços em políticas públicas para esse tipo de... Cada vez mais o Brasil vive esse tipo de fenômeno. Exatamente. Né? E a gente precisa avançar. A gente precisa avançar em prevenção. A nossa região aqui é um exemplo de avanços em prevenção. Não é verdade? Com exceção da barragem de José Botelho. Que não sai do lugar. Mas não sai do lugar por quê? Porque dependemos do governo federal também. Exatamente. Porque lá em Brasília a gente não avança, cara. Exatamente. A gente não avança, cara. Isso é difícil de entender. E por que o Lula não sobrevoou aquela região lá, levando o seu amparo? Que no Rio Grande do Sul, Lula ganhou mais votos, né? Salvo engano. Eu não lembro mais a distribuição. Sim, eu acho que sim. Uhum. Aqui da região sul, né? Da região sul, pode ser. E também, né, sobre aquele caso de Florianópolis, aquela caixa d'água que estourou lá da Casan, que inundou um bairro, prejudicou e danificou lá a residência de várias pessoas. Por sorte, né, ninguém teve ferimentos graves nessa ação, mas as famílias tiveram muitos prejuízos. O que a gente viu de imagens que viam lá daquela região em Florianópolis era de uma destruição, parecia um cenário de guerra lá naquela região, né, Jefferson? E agora a Casan diz que vai assumir, não tem nem como, né, o governo do estado também, mas a questão que preocupa mais todas as famílias, assim como essas famílias atingidas no Rio Grande do Sul, é esse pós-cenário, né? E Jorge, diferente do governo federal que o Jorginho Melo fez, veio aqui daquele jeito dele, de ser o Jorginho Melo, e disse assim, a partir do dia 9, amanhã, os afetados ali, cadastrados já por aquela situação da Casan, já vão receber um dinheirinho ali para sanar algumas situações, para reformar o muro que caiu, para comprar o imóvel que, né, a geladeira que foi afetada, enfim. Ação imediata, resposta rápida. Rápida, né? Que é o que a gente quer do exatamente, governo, né? Sem burocracia, vamos resolver. Claro, né? Não vai ser uma solução total nesse momento, mas ele pelo menos se dispôs a aparecer e dizer assim, a Casan não deveria ter permitido que isso acontecesse. Aconteceu, nós vamos reparar o dano, né? Aí, diferente de uma tragédia climática, mas que o governo federal não está nem aí para o Rio Grande do Sul e que se fosse aqui não estaria nem aí para a gente também, talvez, né? Então, graças, né, a vontade vai ser resolvido ao que tudo indica, pelo menos se comprometeu a isso. E acabei de mandar agora para a prefeitura, para o SAMAI, imagens de um negócio muito semelhante aqui em Blumenau, né? De um dique
numa situações extremamente precárias aqui no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, e que os moradores em torno desse dique estão alertando a prefeitura desde o início do ano. Não é de agora. E que estão extremamente revoltados porque até agora, desde o dia 29 de janeiro, quando fizeram o primeiro alerta, não receberam resposta alguma. E está bem deteriorado, a gente vai mostrar isso nas imagens lá que os moradores fizeram, e a gente só está aguardando, na verdade, uma resposta oficial do SAMAI, da Prefeitura de Blumenau, porque se tiver isso aqui, não foi por falta de aviso. Certo? Assim como não foi em Florianópolis também, que a Casan não tomou. Parece que a Casan tinha sido notificada de um suposto vazamento. Muitos, exatamente. Muitos avisos. Não tomou atitude e inclusive, acabou porque lá no final tudo. do ano passado, início desse ano, né? Aconteceu aquele outro lá na região da Lagoa, lá, e aí também afetou. E aí, não, mas aqui perto. É igual o que aconteceu em Brumadinho, né? Aí todo mundo que tinha. Todas as cidades com barragens começaram a ficar assustadas, né? Isso. E agora todo mundo começa a ter atenção. A gente teve um problema parecido, né? Ali no Progresso, né? Naquele conjunto residencial que estourou uma caixa d'água, né? Lembra? Exatamente, né? Claro que não era na grande proporção e foi dentro de um condomínio. Não chegou a trazer prejuízos, né? Mas que com certeza assustou muita gente. E que a Caixa Econômica tinha sido alertada, que o Poder Público de Blumenau também tinha sido alertado. E ninguém tomou providência. E ninguém tomou providência. Então, até chamar a atenção dos nossos vereadores, né, nossos parlamentares que estão muito juntos com a comunidade. Hoje a maioria dos nossos parlamentares são comunitários, para ir lá dar uma atenção lá naquele lugar, ou fazer uma vistoria lá, dar uma olhada, né, ver como é que está toda aquela situação e cobrar do governo. Pelas imagens que a gente recebeu aqui, assusta. Se confere, né, a preocupação dos moradores, cobrar ações aí do governo, do SAMAI, sobre essa questão do dique ali da escola. Onde é que fica o dique? Fica na região da rua Regente Feijó, ali, nas transversais, sabe? Aquela região ali. É o R3. Reservatório 3, né? Exatamente. É um reservatório, né? Quantidade de água considerável também, né? Não talvez naquela proporção de Florianópolis, mas... Né? E aí ali é numa região alta também, né? Que precisa até ser, né? Não precisa ser na Baixada, um reservatório. Claro que sim. Bom, vamos em frente aqui. Além do que a gente conversou com o deputado Ivan Nats hoje, né, falando sobre o desejo dele de participar ou não das eleições, do nome da Patrícia Líderes, que pode ser convidada pelo PL para se filiar ao partido e ser lançada como candidata majoritária, apesar de que nesse momento ela indique que quer continuar na Secretaria de Estado da Educação. Alguma outra movimentação nos bastidores políticos de Blumenau? Gilson recebeu o convite do União Brasil, né? Diretamente com o presidente Marcos da Rosa. Egídio Ferrari recebeu o convite para ir para o MDB. Também alguma outra novidade nesse sentido? Eu acho que a situação mais evidente, Jorge, é com relação ao Ferrari. Eu começo a perceber que a atual gestão municipal já começa a ter um ciúme dele, de não convidar. Preocupação com o Egídio Ferrari? E aí eu acho que é um caminho mais ou menos semelhante ao dessa CPI. Ao invés de trazê-lo, repeli-lo. E aí vai se criando, eles estão me isolando, aí o cara é provocado, né? Então tem isso aí. Se ele realmente for para o MDB, eu acho que já está com os dois pés no partido, esperando só a abertura da janela partidária. Eu acredito que ele será muito pressionado para essa Para disputa, ser candidato? Para ser candidato. Mas não seria uma atitude prematura nesse momento? É o que ele pensa. Só que ele tem, e ele explicita isso, sonho em ser prefeito de Blumenau. Mas tem tempo, né? Tem tempo. E aí essa é a preocupação dele. Ele quer fazer tudo com muita cautela. Agora tu imagina a força do MDB dizendo assim, Egídio,
É a tua hora. E outros partidos E que outros podem partidos entrar que vão vir da conjuntura. Exatamente, né? E aí, imagina só. Até pela falta de um nome hoje, né? Porque nós estamos falando Exatamente. aqui de Patrícia Liders, É. Maria Regina, Vale destacar, que não se sabe se emplaca, se não emplaca como candidato. Vale destacar, na semana passada, o meu comentário foi de que Patrícia Liders teria sido convidada pelo Mário a pensar dessa possibilidade. E Agora eu a gente disse já que vê o uma Mário está em pressão busca do de um PL. campeão. O Mário É. precisa buscar um campeão. E aí, talvez esse campeão seria o próprio Egídio, mas que parece que não rola ali um romance. Tá meio que evidente isso aí. O porquê eu não consigo entender. E por que a União Brasil apostaria no professor Gilson? Não é só no Gilson. O Marcos da Rosa está convidando todo mundo para se filiar. Geral, assim, na geral Quer mesmo. fortalecer a legenda em Blumenau. E preocupado com a eleição para ele se reeleger deputado estadual, porque a igreja já está um pouco dividida com relação a isso. Ele não pode, e ele sabe disso, depender só do Única voto e da igreja. exclusivamente. Desse nicho, né? Uhum. Então, ele busca outros caminhos também. Inteligente nessa postura. E aí, ele convidou o Gilson para ser candidato a prefeito, ou de repente tentar. Para ter um nome na majoritária. Imagina uma conjuntura, independentemente de Egídio e Gilson, sim ou não. MDB e União, numa mesma coligação, é metade do tempo de TV e rádio, Jorge. São dois partidos enormes, com tempo de TV, tudo isso aí e tal. Eles sairiam na frente. Imagina Ferrari e professor Gilson numa chapa. Dois nomes novos para disputa da executiva, fortes, sem aquelas amarras, sem ter que negar o Gilson acusações. Como oposição ao governo. Exatamente. Olha, seria uma chapa interessante e forte, eu não tenho dúvida. Ainda a gente tem a incógnita do Novo. A gente continua? ainda tem. Claro, é o PT contra o Novo agindo aqui, né? O PT lá em Brasília agindo contra o Novo aqui de Blumenau, certo? Eles não querem permitir o Odair candidato. Embora, o que tudo indica, o Novo deve ter sim alguém na chapa majoritária e eles vão lutar por isso. Eles não vão mudar assim da água para o vinho, né? Uhum. De fazer coligações e tal. Com certeza eles vão querer indicar o Novo. O Tuca já disse que ele tem um impedimento patrimonial para ser candidato a prefeito. Ele quer continuar no legislativo e evoluir. Ele disse isso para mim, né? Conversei sobre isso, né? Então, por conta da situação patrimonial dele, né, das propriedades dele, ele não se arriscaria em ser do executivo. Tem aí o próprio Nasato, que pode surgir, né, como novo. O Novo tem essas diferenças, esse jeito diferente, vamos dizer assim, de agir em campanhas eleitorais. Porém, eles precisam fazer vereadores também, né? Isso. Para se fortalecer, Aliás, acima Jorge, de tudo. E a Maria Regina, emplaca ou não emplaca? É difícil... Para mim é difícil ver ela emplacando, Jorge, porque já na base do governo, nesse time de Mário que evidencia ela, eu já vejo algumas pessoas comentando que não dá. Então aí ela começa mais a perder força do que a ganhar, sabe? E o PSDB vai querer sim também alguém na majoritária, né? Todos querem, na verdade. Com isso é certeza. inevitável. Jefferson Santos com a gente aqui hoje com a Semana em Foco, as notícias que mexeram com a cidade nesta semana pelo portal Meso Regional. Obrigado pela participação, Jefferson. Eu que agradeço, Jorge. Aproveita bem aí o final de semana. Semana que vem a gente volta Só aqui. para confirmar, conheci o dono da rádio hoje, então? O Bueri. Que legal, que legal. Vamos ver se ele ainda está por aqui, não conhecia, né? Só dei um oi ali, já vim para o estúdio. Obrigado a todos os ouvintes hoje, da Tabirá. Hoje é feriado em São Francisco do Sul. Oh, que bacana, legal. Cidade mais antiga de Santa Catarina. Isso né? mesmo. E linda,
por sinal, né? Exato, cidade histórica. Exatamente. E, gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela audiência de vocês. Alguns concordam, outros discordam do que a gente comenta aqui, mas são bastidores, são pensamentos e a gente respeita todos sempre. Um ótimo final de semana, muita responsabilidade na estrada, principalmente, muita gente. O centro está vazio, a cidade está um pouco... É que muita gente trabalhou ontem para folgar hoje, né? Então, muita gente curtindo feriadão, caindo no momento de pagamento, aí com o pessoal dinheiro no bolso. Então, se for viajar, se estiver viajando, enfim, tome cuidado aí, muita responsabilidade na estrada. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.